Olá, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos no mundo cerca de 1% da população com Parkinson. Vamos saber mais sobre esse assunto com uma super especialista. Eu tenho o prazer de receber hoje no programa a doutora Margarete de Jesus Carvalho. Ela é neurologista, doutora em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, docente da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, pesquisadora clínica e também coordenadora do Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Seja muito bem-vinda, doutora Margarete. Obrigada, Alina, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre a doença de Parkinson, que é tão comum no nosso meio. Então, é comum no nosso meio, tá certo essa previsão da Organização Mundial da Saúde de Sim. 1% ou mais? Calcula-se que é em torno de 100 a 150 pacientes com doença de Parkinson, uma população de 100 mil habitantes. Então, dá aproximadamente esse 1,5% que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela declara, né, ela informa. Mas, assim, a população está envelhecendo, Uhum. né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, só perde para o Alzheimer. Uau! Então, a população envelhecendo, Uhum. então a chance das pessoas virem a desenvolver tanto Alzheimer quanto Parkinson aumenta também. Tá. Vamos definir para a população, então, o que é a doença de Parkinson? Uhum. Bom, a doença de Parkinson, como eu comentei, é uma doença neurodegenerativa, tá? A etiologia, a causa é desconhecida até o momento, tá? A Tá. gente tem teorias, mas ainda não temos isso, causa e efeito, tá? E é uma doença caracterizada por tremor em repouso, então não é qualquer tremor, é aquele tremor quando a pessoa, por exemplo, ela apoia a mão, ela está distraída, ela está relaxada, apresenta o tremor que parece até um tremorzinho de contador de moeda, né? Tá. Quando tinha aqueles contadores em ônibus, em bonde, né? Os idosos comentam muito isso, é o contador de moeda. Uma rigidez, que a gente chama de uma rigidez plástica, porque quando a gente movimenta o braço, a perna, parece uma roda denteada, tá? Temos também a lentificação dos movimentos, que o termo médico é bradicinesia, tá? E também os pacientes desenvolvem estabilidade postural, tá? Então é aquele desequilíbrio, vai andar e está tendendo a ter quedas. E o paciente de Hum. Parkinson, ele cai para frente, tá? Tá. Então é uma característica. Então, para a gente poder fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, o paciente tem que ter 2 desses 4 sinais cardinais que a gente chama, tá? Sendo que isso daí não sou eu que estou falando, não, é consenso internacional, tá bom? Sendo que um deles, obrigatoriamente, tem que ser a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos. Então, o paciente, para você falar que ele tem uma doença de Parkinson, tá? Uma provável doença de Parkinson, ele tem que ter, por exemplo, bradicinesia mais tremor e repouso, bradicinesia mais a rigidez da roda denteada, bradicinesia mais a instabilidade postural, Mas tá? logo no início da doença, mesmo antes dessas manifestações mais exuberantes, é Uhum. possível a gente já ter alguns sinais de alerta? Sim, mas assim, sinais, a gente tem 4 sintomas que a gente chama de sintomas pré-clínicos, ou seja, eles aparecem antes de você fazer o diagnóstico. O problema da doença de Parkinson é que você só consegue fazer o diagnóstico se tiver pelo menos 2 desses sinais cardinais. Daí, quando o paciente ele apresenta pelo menos 2 desses sinais cardinais, daí, fazendo uma história pregressa, né, a Uhum. gente consegue identificar outros sintomas, que são esses sintomas pré-clínicos, que também são 4, tá? Que é a Quais são? depressão, a Tá. hiposmia, que é a diminuição do olfato, tá? Não é Tá. perda do olfato, o paciente tem uma diminuição do olfato, tá? Tá. Obstipação intestinal, que é aquele intestino preso, Tá. tá? Isso daí é muito, muito frequente. E o distúrbio comportamental do sono REM, esse palavrão todo, tá? Uhum. Traduz, né? Vamos Traduz. traduzir. O que que é?
quando a gente dorme, quando tem aquele sono REM, que é o sono profundo, que é o momento que a gente sonha, tá? Uhum. Então, quem tem filho ou criança, é muito comum, por exemplo, a criança foi numa festa, ou ela estava agitada, ficou quietinha, dormiu, você vai pegar a criança, às vezes, para colocar no carro para ir embora de uma festa, ou então para colocar no berço, e a criança está toda molinha. Nesse momento, ela está em sono REM, que a gente chama, que é sono profundo, que é caracterizado pelo sono, né? A pessoa tem sonhos, tá? E concomitante tem uma hipotonia muscular. Então, por isso que a criança fica molinha, tá? Uhum. Então, nesse momento, a criança está sonhando mesmo. O que acontece na doença de Parkinson? A gente tem uma degeneração de alguns outros núcleos, além da diminuição da dopamina, e essa neurodegeneração desses outros núcleos, um deles está relacionado ao sono. E o que acontece nesse momento do sono profundo, que é um momento que a gente sonha, que é o sonho reparador, tá? O paciente, ele não tem essa atonia muscular de ficar assim, sem o tônus muscular, ele mantém ainda um pouco o tônus muscular. Então, no momento que ele estaria sonhando, Uhum. ele consegue fazer o movimento. Então, um exemplo, Uhum. isso daí aconteceu com um paciente meu. Ele estava dormindo, e eu sempre pergunto isso para os pacientes, porque é uma coisa muito frequente de ter, né? Uhum. E só que os pacientes, se a pessoa dorme sozinha, mora sozinha, é mais difícil você identificar Observar. isso, né? Uhum. Só se você fizer uma polissonografia, mas Tá. isso daí a gente às vezes não faz de rotina. Então, esse paciente, ele estava dormindo, né? Daí a esposa acordou assustada porque ele estava fazendo um movimento de andar de bicicleta. Estava deitado, barriga para cima, fazendo um movimento de andar de bicicleta. Eu já tinha orientado ela com relação a isso, né? Daí ela falou para mim, doutora, ele acha que tem aquilo que a senhora sempre pergunta para mim, né? Porque ele estava fazendo esse movimento, eu peguei, acordei ele, daí ele falou assim, eu estava sonhando que estava andando de bicicleta. Tá. Então, é bem isso. Então, a pessoa, uma outra coisa muito frequente, a pessoa Hum. assim, sonha que está batendo um ladrão. Quem recebe o soco é quem está do lado. Uau! Né? Entendi. E isso é tanto na fase inicial da doença quanto na evolução dela? Geralmente, esses daí são sintomas pré-clínicos, então eles Ah, tá. aparecem antes, Tá. né? Então, Tá. por isso que quando a gente faz diagnóstico, a gente já pergunta se já tem isso. Por Uhum. quê? Porque que nem a hiposmia é descrito aparecer até 50 anos antes dos sintomas motores. Mas quando você investiga a diminuição do olfato, Uhum. você abre uma chave muito grande de diagnósticos diferenciais. A doença de Tá. Parkinson vem com um diagnóstico de exclusão. Então, só dá para a Hum. gente falar que aquela diminuição do olfato é pelo Parkinson depois que você fez o diagnóstico da doença de Parkinson. Tá. A depressão é a mesma coisa. Tá. Em termos ainda de diagnóstico, tem uma dúvida frequente por parte da Uhum. população, que é assim: puxa, mas não tem um exame específico, um Não, exame de imagem que identifique isso? não. O diagnóstico da doença de Parkinson é basicamente clínico. São poucas doenças, principalmente na neurologia, que o diagnóstico é basicamente clínico, ou seja, é anamnese, ou seja, história clínica, né? É a conversa com o paciente e familiares, mais o exame neurológico. No exame neurológico a gente vai ver isso, a identificação dos movimentos, a rigidez, a instabilidade postural, tá? E o tremor. Em ter... Mas a gente acaba fazendo os exames para a Aham. gente descartar outras patologias que mimetizam a doença de Parkinson. Ah, Tá? por Então, exemplo, não pode haver tremores, por exemplo, que não necessariamente é Parkinson, tem exatamente. Às vezes, alteração hormonal pode tá? dar, somente hormônio de tireoide, tá? Medicações. Tem muita medicação Uhum. que, assim, é uma gama grande de medicações que, como efeito colateral, pode dar uma síndrome parkinsoniana. Então, por isso que a anamnese é importante, né? Tá. História clínica bem detalhada, tudo, e saber quais medicações que o paciente está tomando. Porque muitas vezes ele apresenta
ao exame neurológico como se fosse uma síndrome parkinsoniana, com tremor, com rigidez, com lentificação dos movimentos, tudo, mas é um efeito colateral de medicação. Nossa, que É. bom alerta, né? Agora, em termos de tratamento, nós Uhum. temos evoluído em termos de tratamento Sim. medicamentoso primeiro, para depois a gente falar do não farmacológico? Sim, de medicações, Uhum, lógico, a gente tem uma gama de medicações, tá, tá? E vai depender muito de cada paciente, porque a doença de Parkinson é o que eu comento para os meus alunos, para os meus residentes, que é o seguinte, são várias doenças de Parkinson, não é uma só, porque cada pessoa evolui de uma forma. Então, você pode ter 10 pessoas com doença de Parkinson que começaram até na mesma época, às vezes estão tomando até as mesmas medicações, tá. mas cada um está evoluindo de uma forma. E cada um toma medicação de uma forma. Em Parkinson não existe isso, por exemplo, uma medicação tomar a cada 8 horas. Não existe isso, como nas outras patologias de outras especialidades. Então, o tratamento medicamentoso é individual. Uhum, Primeiro, uma das coisas é que a medicação, que é o padrão ouro, né, que é a levodopa, no tratamento da doença de Parkinson, ela não pode ser administrada, não pode ser tomada junto com proteína. Então, se você for ver, a pessoa só pode, se quiser comer alguma coisa junto com a levodopa, é só verdura, legumes e frutas, mais nada. Então, quando a gente prescreve as medicações, antes da gente colocar os horários que o paciente vai tomar, eu pego a rotina do paciente, que horário que acorda, que horário que toma café, se faz algum lanche nesse intervalo, se come alguma coisa nesses intervalos, almoço, à tarde, a mesma coisa, lanche, intervalo, janta, se faz ceia, que horário que vai dormir. Você pega uhum, a rotina para daí você colocar o horário das medicações mediante isso e não ter o risco da pessoa tomar medicação e não fazer efeito porque misturou com proteína. A proteína compete na absorção da levodopa. tá. Ô, Ok? doutora Margarete, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a Bem, gente continua na sequência, tá bom? com certeza. Obrigada. Vocês não saiam daí, não, porque tem muita informação muito importante no próximo bloco. Até já. Voltamos hoje conversando sobre Parkinson com a doutora Margarete de Jesus Carvalho. Doutora Margarete, então a evolução também da doença é diferente de uma pessoa para outra. Tem gente que fica por muito tempo bem, apesar da doença. Sim, cada paciente é de um jeito. Como eu comentei anteriormente, que cada doença, cada paciente ele tem uma doença de Parkinson. Por isso que, inclusive, até para os residentes de neurologia, a dificuldade deles não é de fazer diagnóstico, é de o tratamento mesmo, porque cada paciente vai receber um tratamento. E como tem esse viés da rotina da pessoa, cada um tem uma rotina, né? Então, é realmente difícil o tratamento, né? Mas é uma coisa que o paciente muito bem orientado, e eu até estimulo isso, porque a pessoa bem orientada, ela se ajuda e ajuda o médico. Porque Uhum, daí, nas consultas subsequentes, você consegue identificar o período que o paciente esteja pior, que ele tenha mais limitação, e você ajustar a medicação antes desse horário dele ficar ruim, né? uhum, uhum. E que Então, melhoraria, assim, melhorar a qualidade de vida dele, né? claro, portanto, então, o acompanhamento de perto do médico, da equipe multi, é muito importante. E a senhora Esse, tem, e a senhora tem casos, por exemplo, de pacientes que ficam 20, 30 anos ou sim, mais bem? sim. Eu tenho um senhor de 92 anos Ah, que eu fiz diagnóstico dele assim, tipo, eu acabei minha residência médica, comecei a atender, ele foi um dos primeiros pacientes que eu atendi. E ele já tem quase 30 anos de doença e está muito bem. Passou até há pouco tempo por um câncer de próstata, e ele está muito bem, mas ele também tem o merecimento. Ele fez a lição de casa, né? bom, Ele entendeu que não era só a tá. medicação tem uma porcentagem de uns 30, no máximo 40% aí, tá? E ele Tá. fez o tratamento multidisciplinar e continua fazendo até hoje.
Vou né? querer, então, saber da senhora que tratamento multidisciplinar é esse, que eu acho que é mega importante, né, para os Sim. nossos telespectadores. Então, o tratamento multidisciplinar que a gente comenta é assim, são outros profissionais de saúde que conheçam a doença. É necessário conhecer a doença. Quais Tá. são esses profissionais? Fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, terapia ocupacional, tá? Esses Uhum, daí são essenciais. Em alguns casos, dependendo do paciente, é importante a psicóloga e psiquiatra. Por quê? Porque dependendo da idade que o paciente é acometido, para ele uhum. é muito difícil. Eu tive paciente com 21 anos com Parkinson. Nossa, não é Então, só a partir dos 50, 60, não, então. não. A Tá, partir dos 50 anos é o que a gente chama de Parkinson, a forma clássica, tá. tá? Uhum, Que eu até comento, se for para ter Parkinson, é melhor depois dos 60, 70. Quanto mais idoso for, mais fácil é de tratar e o paciente sofre menos. Quanto tá. mais jovem, a forma é mais limitante. Então, por exemplo, paciente com 40, 50 anos, Uhum, normalmente, por exemplo, um trabalhador, um executivo, ele está no auge dele, uhum, né? claro. Então, ele ainda está estudando, ele está se profissionalizando, fazendo alguma subespecialidade, alguma coisa. Então, quer dizer, ele é acometido pela doença, e a doença dá as limitações. Então, muitas vezes, esse paciente ele não consegue suportar psicologicamente, ele precisa de um apoio. Então, Tá, muitas vezes, perfeito. precisa de psicólogo e psiquiatra, Tá, tá? perfeito. Nós Então, essa... podemos, desculpe, nós podemos passar cada uma dessas alternativas? Era isso que eu ia fazer, inclusive. Tá, Então, o fisioterapeuta, o que que ele vai fazer? O paciente, ele tem eu comentei, a instabilidade postural, o desequilíbrio. Muitas vezes ele ainda não chegou nesse estágio, mas ele vai chegar se não fizer fisioterapia, tá. tá? Então, a maior parte dos pacientes são pacientes idosos. A chance de ele, por causa do desequilíbrio, ele cair, e se cair e não acontecer nada, ele já está no ganho. Mas não é isso que normalmente acontece. O paciente tem alguma fratura, e se, por exemplo, fratura um braço, uma perna, já é uma internação, uma cirurgia, uma recuperação, ou seja, uma bola de neve, tá? Uhum, E é uma coisa evitável. Tá? uhum, Não é só com relação à instabilidade postural, mas também o lado acometido, a doença acomete um lado e com a evolução da doença acomete o outro lado também. Então, quando estiver acometendo a perna, normalmente daquele lado o paciente ele arrasta o pé. Então, favorece também a ter quedas por causa disso. Às vezes ele não tem ainda estabilidade postural, mas ele tem a queda porque a cabeça dele, ele está dando passo, mas não, a perna ficou e ele foi. Daí ele acaba caindo. A fono, por quê? Vários motivos. Primeiro, o paciente, a doença, ela ocasiona uma diminuição das vezes que a pessoa deglute a saliva. Então, normalmente, a gente produz a saliva e a gente não pensa para deglutir. Acumulou saliva na boca, a gente automaticamente, é uma coisa automática, você engole. O que acontece com esses pacientes? Eles têm uma diminuição das vezes que deglutem essa saliva. O que acaba acontecendo? A saliva acumula na boca. Daí acaba tendo a celorreia. O que é a celorreia? É a exterioração da saliva. Então, é muito frequente paciente que não faz fono vir com um paninho, com um lenço, por causa desse acúmulo, né, dessa salivação mesmo. E outra coisa, o paciente, ele vai se recolhendo, se isolando. Por quê? Porque ele vai conversar com alguém, por causa desse acúmulo de líquido, acaba cuspindo. E é uma coisa extremamente desagradável. A pessoa deixa de almoçar junto com os familiares por causa disso. Deixa de ir, por exemplo, a um restaurante por causa disso. Sem contar que o paciente ele vai tendo uma dificuldade para articular as palavras, que a gente chama de disartria. Então, por exemplo, vocês estarem me escutando, eu estou tendo um movimento da boca e daí o som ele vai se propagando, certo? O paciente de Parkinson ele quase não movimenta a boca, então fica difícil das pessoas entenderem
né? Então, vai falar o telefone, tem que ficar repetindo, vai falar pessoalmente, a mesma coisa. Então, ele também é uma forma dele se isolar, que vai Claro. cansando também. Uhum. E a outra coisa que eu acho que seria o mais importante ainda é a disfagia. O que que é? A dificuldade para deglutir os alimentos. Então, o que acaba acontecendo? O paciente não consegue comer, por exemplo, um sólido, uma carne, ele começa a substituir por uma coisa pastosa, vamos supor. E nem sempre essa substituição que ele ou a família acabam fazendo Uhum. tem o mesmo aporte nutricional. Então, é uma alta chance do Hum. paciente desnutrir e perder musculatura, porque o idoso já tem uma perda de musculatura pelo próprio envelhecimento. Uhum. E o que acaba acontecendo, além disso, né, da dificuldade da deglutição, o alimento, quando a gente deglute, ele passa aqui pela faringe e tudo, e vai para o estômago. O que acaba acontecendo? O paciente ele tem uma dificuldade na movimentação dessa musculatura. Então, em vez do alimento e do líquido irem para o estômago, Uhum. acabam indo para o pulmão. E pode dar um quadro de infecção pulmonar muito grave, inclusive com risco de óbito. Ou seja, mas fazendo fono, é possível manter Sim, a saúde toda desse processo? sim, sim, sim. Sim, porque assim, não adianta fazer FIS de foro uma vez por semana com profissional. O que que é o Uhum. certo? Faz uma vez por semana, máximo duas, tá? Tá. Mas daí esse profissional, por isso que eles têm que conhecer muito bem a doença. Eles têm que dar exercício, tanto de FIS quanto de fono, para o paciente fazer entre uma sessão e outra. Então, Hum. todo dia ele vai fazer exercício. Tá. Daí, na próxima sessão, aquele exercício que foi dado em lição de casa, se Uhum. tiver muito fácil, coloca um exercício mais difícil. Entendi. Ou Então, seja, tem que ter a uma evolução, parcela. não é uma coisa estática, Tá. Ou entendeu? seja, a parcela, do próprio paciente é fundamental aí para Sim, manter qualidade de sim, vida, retardar a evolução da doença. sim, Aham. E aí exatamente. e aí esse treinamento, né, vamos dizer assim, é importante também que toda a família também conheça sobre Parkinson. Exatamente, exatamente. Por isso que entrevistas, lives, eu participo praticamente de todas que me convidam, porque Uhum. os pacientes informados, a família bem informada, uma Uhum. coisa é você, assim, não ter o desconhecido, no caso a doença, tá? E daí se informar. Quando você se informa, evita várias coisas, diminui a ansiedade, diminui o medo, você tem um controle sobre aquilo, porque o que causa a insegurança e o medo é o desconhecimento. Você não sabe como lidar. A Claro. partir do momento que você está informada, sabe o que está acontecendo, assim, tem uma visão de que isso daí o médico, né, orienta tudo de o que deve evitar de fazer e o que deve fazer, né, para melhorar Uhum. a qualidade de vida. Então, quer dizer, você tem controle da doença, porque o paciente ele morre com a doença, não morre da doença. Nossa, que fala boa. Ou seja, a gente não precisa ter esse pavor, né, do Não, diagnóstico. É não. importante, quanto mais conhecer, poder adotar essas medidas todas e manter uma qualidade de vida também. Continuar Sim, trabalhando, continuar estudando, continuar sim, com a vida normal. exatamente. Vida normal, entendeu? E Hum. assim, eu tenho um paciente que, inclusive, ele é assim, quando tem alguma entrevista, querem alguma informação assim de uma pessoa ativa, eu sempre chamo Uhum. ele porque ele começou a pedalar quando ele descobriu que tinha doença de Parkinson, há uns 7, 8 anos, mais ou menos. E que a filha e o marido já eram do pedal, coisa e tal, e Uhum. atualmente, uns 3, 4 anos para cá, até um pouquinho antes da pandemia, ele gostou tanto disso que ele vai de São Paulo com o grupinho dele, São Paulo para Santos, São Paulo para Aparecida do Norte. Uau, que maravilha! Exatamente. E o exercício físico, a Aham. atividade física em qualquer doença, gente, qualquer uma, tá? Uhum. Você posterga a evolução de doença.
Que maravilha. Além de ser um bem-estar, você aumentar o limiar de dor. Quem faz atividade física tem um limiar de dor alto. Não é Uhum, qualquer coisa que a pessoa vai sentir dor. Além de dar um bem-estar, tá? São vários benefícios, tá? uhum. Diminui demência, né? Há uma outra dúvida comum em relação à cirurgia. Também é possível e quando se recomenda? A cirurgia, atualmente, temos assim vários pacientes que a gente indica cirurgia, mas a cirurgia não é curativa. A cirurgia é um adjuvante do tratamento. Antes da cirurgia, a gente só tem a medicação e a equipe multidisciplinar. Com a cirurgia, a gente tem mais uma outra coisa junto com o tratamento medicamentoso e a equipe multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida do paciente. E só se opera Parkinson mesmo, não as outras síndromes parkinsonianas, e com paciente que já tem pelo menos diagnóstico de Parkinson há pelo menos 4 a 5 anos, não antes disso. Doutora Margarete, nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas eu É, quero um recado final seu, principalmente em função do preconceito, enfim, né, do estigma que também que Parkinson ainda carrega. então, com relação à doença, o mais importante é as pessoas se informarem, não terem medo de aquilo. Estou com um tremor, estou mais lenta para fazer as coisas, ou então alguém da família comenta. O mais importante é o diagnóstico precoce. Daí, tendo o diagnóstico precoce, a informação e iniciar o tratamento. Tá? Porque a doença é uma doença que tem condições de ter uma boa qualidade de vida. Lógico que depende de informação, depende do diagnóstico correto, das orientações corretas. E sempre, não é só o neurologista com a subespecialidade em Parkinson, mas também a equipe multidisciplinar, porque não adianta fazer qualquer físio e fono, tem que saber o que está fazendo. Muito obrigada pela sua participação, doutora Margarete. Foi preciosa aqui para a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade e espero ter ajudado várias pessoas com as informações que eu passei a vocês. Muito obrigada. Com certeza. Olha, muito obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Continuem nos seguindo nas redes sociais e no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.